Tem uma ideia circulando nas academias e no meio acadêmico também, que as 5 últimas repetições, só as 5 últimas repetições da série, são as que mais importam para a hipertrofia. Ou seja, se você fez 12 repetições, a oitava, nona, décima, 11ª e 12ª seriam as que mais importariam para a hipertrofia muscular. O resto nem importariam muito. Tem lógica isso? E qual é a relevância disso na hora da elaboração de um protocolo de treinamento? É o que eu vou te revelar nos próximos minutos. Meu nome é Felipe Guitarrari, eu sou especialista em treinamento de força e nesse canal você vai aprender a treinar para alcançar um físico mais estético e mais harmônico, tudo com base na ciência. Já se inscreve no canal, deixa seu like, que isso vai ajudar muito para que eu continue trazendo conteúdo de qualidade para vocês. Já tem um tempo que algumas pessoas, alguns grandes nomes inclusive, alguns grandes treinadores, estão defendendo que as últimas 5 repetições da série são as que importam para a hipertrofia. Essas ideias normalmente vêm de um pesquisador que também é grande, é bem renomado na área, que chama Chris Birdsley. Inclusive, tô falando o nome do cara aqui, tem um monte de gente que segue esse cara, Vitor Biso, gosta pra caramba das ideias dele, já já os caras estão aqui no vídeo me xingando. Mas a ideia principal, quem trouxe isso recentemente, principalmente nas redes sociais, foi ele. Essa ideia é baseada na premissa de que, para você otimizar ao máximo a hipertrofia de um músculo, você precisa atingir o maior nível de tensão mecânica dessas fibras musculares. E segundo essa ideia, nas últimas 5 repetições seria o ponto em que você atingiria esse pico de tensão mecânica, esse auge de recrutamento. Ou seja, essas seriam as 5 repetições efetivas para a hipertrofia. Mas bora dissecar esse tema e entender se só as últimas 5 repetições mesmo importam? Vem comigo. Bora lá então, vamos entender essa parada das últimas 5 repetições que mais importariam. Qual é a hipótese por trás disso daqui? Como eu falei para vocês, né? Que as 5 repetições antes da falha atingem um maior nível de tensão mecânica. E a tensão mecânica é algo realmente muito importante para a hipertrofia muscular. Mas vamos lá. Primeiro de tudo, o que é tensão mecânica? Tensão mecânica, de uma forma muito simples, é o seguinte. Imagine que você está movendo um halter, está movendo uma barra, ou você está movendo uma resistência externa. O seu músculo, ele está sentindo, através de receptores mecânicos, digamos assim, essa carga externa, essa resistência externa. Existe uma deformação na musculatura. E conforme a série vai avançando, o músculo vai precisando cada vez mais produzir mais força, esse nível de tensão mecânica tende a ser acumulado até atingir altos níveis, e essa tensão mecânica é transformada em um sinal que favorece a hipertrofia através de um processo que se chama mecanotransdução. Vamos resumir para ficar simples? Está movendo o halter, está tendo uma resistência externa, o músculo está precisando vencer essa resistência externa. A partir do momento que o músculo começa a produzir mais força para vencer essa resistência externa, a partir do momento que os miofilamentos contráteis começam a se acoplar mais, a produzir mais força de fato para vencer essa resistência e o nível de tensão fica mais alto, nós temos uma tradução dessa tensão gerada mecanicamente pelo músculo para a hipertrofia muscular. Essa tensão mecânica que é interpretada pelo músculo e é transformada em uma cascata de reações químicas que no final do processo vão gerar a hipertrofia. Esse processo de tradução é conhecido como mecanotransdução e ele é desencadeado através dessa nossa tensão mecânica, beleza? Tentei não ser muito técnico, se eu fui, por favor, me xinguem aqui embaixo. Fala, Felipe, foi técnico pra cacete, não entendi bosta nenhuma que você falou, da próxima seja mais simples. Mas se você entendeu, você acompanhou a linha de raciocínio, você entendeu agora o que é tensão mecânica, beleza? Vamos seguir então, ó. Então é importante, segundo essa linha de raciocínio, atingir as últimas 5 repetições ali mais próximas da falha, porque neste momento o nível de tensão mecânica seria altíssimo e isso favoreceria a hipertrofia muscular, de uma forma que as repetições anteriores não conseguiriam favorecer, beleza? Essa é a linha de raciocínio. Mas será que isso é verdade? Vamos entender onde essa linha de raciocínio surgiu, né? Qual é o embasamento dessa linha de raciocínio? Porque tem embasamento. Trouxe um estudo aqui para vocês de 2022, vocês vão perceber que eu cito vários estudos aqui durante esse vídeo. E não só durante esse vídeo, durante todos os vídeos anteriores e os próximos. Se alguém aí quiser saber na fonte mesmo qual é o estudo que você está falando, Felipe, você está colocando o nomezinho aqui, o ano, será que esse estudo é real? Será que você não está inventando essa parada? Por favor, manda mensagem que eu te envio o estudo na íntegra com o maior prazer, beleza? Mas o que esse estudo aqui mostrou? Isso daqui, EMG, essas siglas aqui difíceis, basicamente, em um termo muito simples,
é o quanto a fibra muscular está sendo ativada, ok? Conforme as repetições vão passando de uma série. E o que foi encontrado nesse estudo? Que o nível de ativação tende a subir conforme as repetições são realizadas, até atingir um platô, até atingir um nível máximo de ativação entre 3 a 5 repetições antes da falha. Então, entre 3 a 5 repetições antes da falha aqui, ela atingiu um máximo nível de recrutamento, um máximo nível de ativação, e aí esse nível não subiu mais. Então, realmente, segundo esse estudo aqui, o maior nível de ativação seria nessas últimas 3, 5 repetições aqui, né, próximo da falha. Segundo essa linha de raciocínio, né, por que que isso aconteceria? Por que que nós atingiríamos o maior nível de ativação, o maior nível de recrutamento conforme a gente se aproxima da falha? Eu quero que vocês acompanhem a linha de raciocínio. Eu vou até tomar uma água para conseguir deixar isso daqui claro. Conforme a série avança e você se aproxima da falha, a velocidade de contração diminui. Perceba, você está fazendo lá um exercício, está fazendo um leg press muito próximo da falha, conforme você vai falhando, veja como a velocidade da repetição diminui. E nesse momento que a velocidade da repetição, né, a velocidade do movimento diminui, o que acontece é que essa menor velocidade favorece que os nossos filamentos contráteis, que é basicamente uma porção do músculo muito pequenininha, que de fato se acopla, que se emaranha aqui, né? E esses miofilamentos se unem, se ligam para deslizar e causar contração muscular, produzir força. Quando nós temos uma menor velocidade de movimento, é mais fácil disso daqui se acoplar, disso daqui ligar, disso daqui ficar junto e produzir força. Então, teoricamente, quando nós estamos próximos da falha, é o momento em que a velocidade está baixa. Isso é um ambiente muito propício para produzir mais força, porque é mais fácil desses miofilamentos se acoplarem. E aí, então, nesse momento, você teria uma baixa velocidade de contração, uma alta capacidade de produção de força, um alto recrutamento das suas fibras e, com isso, um alto nível de tensão mecânica. E aí, como eu falei para vocês, a tensão mecânica é algo realmente, comprovadamente um fator fundamental para a hipertrofia muscular. Ou seja, essa linha de raciocínio, esse é um argumento que começa a embasar por que são essas últimas repetições que mais importam, que são efetivas para a hipertrofia muscular. Beleza? Mas vamos seguir, que não é só isso daqui não, tá? Qual é a outra linha de raciocínio que embasaria que são as últimas 5 repetições que importam? Quando a gente pega um estudo, por exemplo, do Morton, de 2016, com homens treinados, o grupo 1 realizou 3 séries de 8 a 12 repetições, e o grupo 2 realizou 3 séries de 20 a 25 repetições, ou seja, mais carga e menos repetições, ou menos carga e mais repetições. O que eles encontraram aqui? Que a hipertrofia foi similar entre as fibras do tipo 1 e fibras do tipo 2. Então, vem da hipertrofia das fibras do tipo 1 e vem da hipertrofia das fibras do tipo 2, esses dois grupos aqui hipertrofiaram a mesma coisa. E o fato de eles atingirem a falha dos dois grupos realizarem 8 ou 12 repetições, 8 a 12, né, ou 20 a 25, até próximo à falha, fez com que nos dois grupos eles chegassem nas 5 últimas repetições efetivas, né? Mesmo que a quantidade de peso utilizado seja totalmente diferente. Os dois grupos, independente do peso utilizado, atingem as últimas 5 repetições efetivas. E por isso, os dois grupos, teoricamente, teriam o mesmo nível de hipertrofia, certo? Isso daqui seria um dos argumentos também utilizados para mostrar, ó, mesmo que você treine com mais ou menos carga, se você for até a falha e atingiu as últimas 5 repetições efetivas, você vai ter uma hipertrofia similar, porque no final das contas são as últimas 5 que importam e você atingiu as últimas 5 efetivas. E aí, com isso, você tem uma hipertrofia similar. Isso é uma coisa muito interessante, porque muitas pessoas associam tensão mecânica à carga. Quanto mais alta a carga, maior é o nível de tensão mecânica. Isso é uma mentira, beleza? A tensão mecânica, como eu falei, é essa necessidade de produção de força que o músculo apresenta para vencer uma resistência externa. E essa alta necessidade de produção de força, ela pode acontecer, esse alto nível de exigência, de recrutamento, na verdade, dessas fibras, pode acontecer mesmo com um nível de carga menor, desde que você chegue muito próximo à falha. Nesse momento que você vai chegando próximo à falha, esses miofilamentos contráteis tendem a ser mais recrutados, né? E nesse momento, o nível de tensão mecânica também é alto, beleza? Muito bem, mas sigamos aqui. Então até agora,
Eu tô basicamente convencendo você que são as últimas 5 que importam mesmo, né? Que se você não atingir 5 repetições, pelo menos 5 repetições, nesse caso, seria um problema. Porque pensa comigo, se as últimas 5 são as importantes, se você fizer 3, você não vai ter uma hipertrofia muito legal. Se você fizer 4, você não vai ter uma hipertrofia muito legal comparado a 5. Porque daí nas 5 você teria 5 repetições efetivas. Com 4, só 4, entendeu? Muito lógico. Então isso dita, se realmente for esse númerozinho mágico, 5 repetições, que se você fizer menos do que isso daí, você não vai ter resultado. E se você fizer mais repetições, 30 repetições, você precisa chegar ali próximo à falha para ter essas 5 últimas efetivas. Mas será que isso é real mesmo? Mesmo que esses argumentos aqui comecem a convencer um pouco a gente? Agora eu vou mostrar o primeiro dado que vai bater de frente com essa hipótese que eu trouxe para vocês, né? Esse dado é do Purslow de 2002. Peguei um estudo um pouquinho mais antigo para a gente começar, tá? Primeiro dado que vai contra isso daqui, que diz o seguinte: uma fibra não precisa ser voluntariamente ativada para crescer. Segundo a linha de raciocínio das 5 últimas repetições efetivas, é necessário que essa fibra atinja um alto nível de recrutamento, um alto nível de ativação para ter a hipertrofia otimizada. Por isso mesmo, as últimas 5 repetições é que causam essa condição. Segundo esse estudo aqui, sua fibra não precisa ser voluntariamente ativada para otimizar o crescimento dela. Olha que legal. Através de qual mecanismo isso acontece? Do seguinte mecanismo: a gente tem uma fibra X que foi ativada, uma fibra X hipotética que foi realmente ativada aqui, voluntariamente ativada. Entre as fibras, entre os miofilamentos, né, entre os fascículos musculares que nós temos uma camada de tecido conjuntivo. É como se fosse uma membranazinha conjuntiva que cola, né, esses miofilamentos, que vai colando esses fascículos e assim por diante. E aí, olha que coisa interessante. A fibra X foi ativada. Ela passa tensão para a fibra Y, que não está sendo ativamente recrutada, ok? Não está sendo voluntariamente ativada, ela passa essa tensão para essa fibra através desse tecido conjuntivo. Através do tecido conjuntivo, o que acontece é que a fibra X passa tensão aqui, ó, para a fibra Y, que recebe. Ou seja, essa fibra não está sendo voluntariamente recrutada, mas ela está hipertrofiando. Isso daí já vai de encontro. Vocês percebem como isso vai de encontro com a ideia de que você precisa atingir um nível de recrutamento, um nível de ativação voluntária máxima que aconteceria ali nas últimas 5 repetições da série para otimizar a hipertrofia de uma fibra, beleza? Esse dado aqui já começa aí de encontro a isso. Mas vamos continuar. E como eu falei para vocês, qual que é a relevância disso tudo que eu tô falando? Pô, se realmente as últimas 5 repetições forem as efetivas, como eu falei, então você precisa de uma série que tenha pelo menos 5 repetições. Séries com menos, você tá ferrado, amigão. Você tá ferrado. Você não pode fazer. Beleza? Mas então, vamos lá. Segundo dado que vai de encontro aqui, Nocella de 2011, um pouquinho mais recente esse estudo. Olha que coisa interessante. O que ele mostrou? Que quando uma fibra não está fadigada, sabe essa paradinha que eu acabei de falar para vocês, que quando a velocidade de contração diminui, a capacidade de produzir força aumenta, o nível de recrutamento aumenta? Isso é real. Isso é real quando a fibra não está fadigada. Os estudos que mostram isso que eu acabei de dizer são estudos que pegam uma fibra sem fadiga e contraem ela durante 1, 3 vezes, poucas vezes, não tem fadiga acumulada. Aí isso é verdade. Conforme a velocidade de movimento diminui, o que acontece é que isso cria um ambiente em que esses miofilamentos se acoplam, grudam de forma mais vigorosa, digamos assim, e eles produzem mais força, aumentam o nível de tensão mecânica ali, ok? Isso acontece numa fibra que não está fadigada. Gravem comigo o seguinte: a fadiga muda totalmente as coisas. Totalmente as coisas. E quando a gente se aproxima da falha ou está na falha, a gente está em uma situação de fadiga. Nós estamos em uma situação de fadiga aguda ali, né? E o que acontece na fadiga? O que acontece na fadiga é que a velocidade de contração realmente diminui. Quando você está próximo à falha, a velocidade de contração diminui, mas a capacidade de produzir força também diminui. Vocês percebem como o argumento aqui, ele é verdadeiro, mas é verdadeiro. O que os caras utilizam como argumento é verdadeiro para uma fibra que não está fadigada. Quando a gente trabalha na falha, é uma fibra que já apresenta nível de fadiga. E o que acontece é que, nesse momento, por mais que a velocidade de contração esteja baixa, a capacidade de produzir força é menor também, o nível, né,
de tensão mecânica tende a ser menor. Isso acontece principalmente com qual que é o mecanismo? Que o nosso sistema nervoso central diminui o recrutamento de unidades motoras nesse momento. Tá? Então, esse é um dos estudos que mostra isso. O nosso sistema nervoso central diminui o recrutamento de fibras de forma muito mais simples, né? Nesse momento da fadiga. Então, mais um dado para falar, epa, calma lá. Então, mesmo que eu atinja as últimas 5 repetições, se eu tô atingindo as últimas repetições até a falha, ok, minha velocidade de contração tá baixa, mas o nível de recrutamento que eu tenho na falha não é tão alto assim, né? Porque na falha é uma situação de fadiga em que existe uma inibição aqui, até mesmo da capacidade de produzir força, né? Então, nesse momento aí, nessa repetição da falha propriamente dita, ou a repetição que antecede a falha, será mesmo que o nível de tensão mecânica é tão alto assim? Muito bem, esse estudo é um clássico, ok? Do Potvin, de 2017. Olha o que ele fez, né? Ele foi medindo a ativação das fibras em diferentes níveis de intensidade, com diferentes pesos utilizados, né, até próximo à falha, ou até a falha, na verdade. E aí, o que ele encontrou? Que quando você utiliza uma intensidade baixa, moderada, então a gente está falando de 50% de uma repetição máxima. Já expliquei o que é uma repetição máxima para vocês, né? Repetição máxima, por exemplo, você está fazendo lá uma repetição até o talo no supino com 100 quilos, 50% dessa repetição máxima seria 50 quilos. Então, 50% da repetição máxima ou menos já é considerado uma intensidade moderada baixa. O que ele encontrou? Que as fibras que são fibras de maior calibre, mais suscetíveis à hipertrofia, que são as fibras do tipo 2 e as suas subdivisões, elas realmente são recrutadas. Quando o exercício é levado até próximo da falha, elas são recrutadas. Mas o nível de tensão mecânica dentro dessa fibra não atinge o pico. Ou seja, você realmente com peso mais baixo consegue recrutar essa fibra. Você ativa essa fibra. Você atinge a fibra que é mais suscetível à hipertrofia. Mas mesmo atingindo a fibra, ativando a fibra, você não consegue alcançar o pico de tensão mecânica dentro dessa fibra aqui. Isso é um primeiro achado. E por que isso daqui é importante? Porque, caramba, vamos lá, beleza. Então, se treinar com baixas cargas até ativa as fibras de maior calibre, mas não atinge o pico de tensão mecânica dentro dessa fibra, e se é importante atingir esse pico de tensão mecânica para otimizar a hipertrofia, por isso mesmo são as últimas 5 repetições que importam, porque é pico de tensão mecânica, é pico de recrutamento, então treinar com carga reduzida teria um efeito para hipertrofia baixo, certo? Olha a linha de raciocínio. Eu até ativo, mas eu não atinjo o pico de recrutamento. Então, essa carga baixa moderada é para apresentar, teoricamente, um resultado em hipertrofia inferior do que treinar com uma carga em que as fibras do tipo 2 vão atingir o pico de tensão durante a série, até mesmo previamente, não precisa atingir a falha. Nesse estudo aqui ele mostrou isso. Antes da falha, o que acontece é que quando a gente treina com mais carga, aqui um exemplo de 80% de um RM, a gente já atinge o pico de tensão mecânica de forma mais prévia, principalmente em indivíduos mais treinados. Então, segundo essa linha de raciocínio aqui, se realmente a gente precisa atingir esse pico de tensão mecânica, isso daqui nos mostra que treinar com mais carga geraria mais resultado. Porque embora nas duas condições a gente consiga ativar a fibra do tipo 2, na condição de menos peso a gente não atinge o pico de tensão mecânica dentro dessa fibra. Então é isso que está dizendo. Mas será que isso é real? Não, não é real. Quando a gente vai analisar, quando eu trouxe o estudo do Morton, o que ele comparou? O que ele comparou aqui, ó? 3 séries de 8 a 12 repetições, mais carga e um pouco menos de repetições. E ele comparou com 3 séries de 20 a 25 repetições. Aqui a gente está falando de intensidade mais baixa, menos carga. O que foi o resultado encontrado? Hipertrofia similar, tanto de fibra tipo 1 quanto de fibra tipo 2. Então, se a gente for seguir essa teoria, segundo a teoria das 5 repetições, você precisa atingir o pico de tensão mecânica ali da série, e são as últimas 5 repetições que te fornecem esse auge de recrutamento. Por isso são as repetições que mais importam, são as repetições efetivas, ok? Mas segundo o estudo do Potvin, quando você realiza a série com menos carga, embora você atinja as fibras do tipo 2, você não atinge pico de tensão mecânica. Então o resultado era para ser inferior, certo? Cadê o resultado inferior?
Não é só esse estudo que mostra isso, tem vários outros, beleza? Equivalendo ali o resultado entre treinar com mais carga e menos repetições e menos carga e mais repetições. Então a gente já começa a destruir esses argumentos aí, por aí. Mas vamos continuar. Vamos para os estudos que comparam diferentes margens de repetições. Estudo do Schoenfeld, eu não vou detalhar muito aqui o estudo, porque eu já estou falando um monte de coisa, já estou trazendo vários estudos. Mas ele comparou de forma simples 2 a 4 repetições com 8 a 12 repetições. Ou seja, 2 a 4 repetições, menos do que 5 repetições, certo? E aqui a hipertrofia dos flexores e extensores de cotovelo foi similar. Então a hipertrofia aqui de bíceps, tríceps foi similar, fazendo de 2 a 4 entre 8 a 12 repetições. Ou seja, se são as últimas 5 que importam, fazer menos do que isso daí geraria um resultado inferior, certo? Aqui não gerou nenhum resultado inferior. Mas vamos ver se é só esse estudo que mostra isso? Estudo de Kubo de 2021 comparou 4, 8 e 12 repetições, ou seja, 4 repetições ainda é menos que as 5 lá, né? Hipertrofia foi similar para peitoral. Não tá bom para vocês? Vamos para mais um. Campos, 2002, comparou 4 séries de 3 a 5 repetições, tiveram alguns indivíduos que realizaram menos repetições do que aquelas 5, comparou com 3 séries de 9 a 11 repetições. O que ele encontrou? Hipertrofia similar de novo. Caramba! Esse negócio do número mágico, 5 repetições efetivas, cai por terra. Não concordo com isso. Acho isso extremo. Nós temos dados mostrando que menos repetições já conseguem otimizar a hipertrofia. Nós temos argumentos batendo de frente com a lógica das 5 repetições efetivas. Agora, é claro, né? É claro, se você começar a baixar de 3 repetições, você vai fazer uma repetição, 2 repetições. Aí sim tem estudo mostrando que essa porra não vai funcionar tanto quanto você fazer mais repetições. Você não acumulou um nível de trabalho suficiente para gerar hipertrofia. Mas o negócio não é quadradinho, não é um número mágico fechadinho, 5 repetições. Se você for um pouquinho para 4, às vezes para 3, isso daí já vai te gerar resultado. Você não precisa necessariamente das 5 últimas repetições até a falha para você extrair o máximo ali, não. Até porque, como eu falei, tem estudo mostrando que indivíduo treinado, por exemplo, treinando principalmente com mais carga, já atinge um nível pico de tensão mecânica de fibras de maior calibre, fibras do tipo 2, por exemplo, mais suscetíveis para hipertrofia de forma prévia na série. Antes da falha, esses caras já conseguem recrutar o nível máximo ali dessas fibras. Então aí já começa a cair por terra. Ou seja, a sua margem de repetições pode ser, às vezes, menos do que 5. Eu não recomendo que você desça de 3, pensando para hipertrofia muscular, tá? Eu recomendo que você tenha uma margem aí, né, gigantesca, de 5 até 30 repetições, você consegue hipertrofia, tem muito estudo mostrando isso daí. Mas, o resumo da ópera aqui, você pode acumular trabalho que vai gerar hipertrofia na sua série, mesmo que você não atinja essas 5 últimas repetições efetivas antes da falha. Então, se você, por exemplo, fizer 10 repetições com uma carga um pouquinho mais alta, sentindo que você ainda conseguiria fazer mais uma, no caso você está próximo da falha, né? Ou então você finalizou ali e falou assim, ó, não conseguiria fazer mais nenhuma, mas eu não falhei. Você já acumulou, mesmo que você não faça essas 5 últimas repetições antes da falha, você já acumulou. Em todas essas repetições, obviamente que as primeiras repetições em um menor nível de contribuição e conforme a série vai passando, você vai aumentando esse nível de contribuição, mas não necessariamente só nas últimas 5 para a hipertrofia muscular. E se em alguns momentos você realizar menos do que essas 5 repetições, também você já consegue extrair resultado como esses resultados mostram aqui. Mas assim, pensar em treinamento não é simples. Eu acabei de trazer uma cacetada de argumento de um microponto. Então vocês têm ideia de todos os outros fatores que são levados em consideração na elaboração do protocolo de treinamento. Quantas repetições você deve realizar? Quantas séries você deve realizar? Qual a frequência que você vai treinar o músculo? Se você quer enfatizar um músculo, qual vai ser a escolha de exercícios que você vai ter? Eu penso tudo isso para os meus alunos aqui na consultoria. Então, se você quiser que eu pense tudo isso para você, tem uma ficha de interesse para a minha consultoria aqui na descrição do vídeo. É só você clicar, preencher, a equipe entra em contato e eu resolvo esse seu problema, beleza? Então comenta aqui se você gostou, se fez sentido para você, se foi técnico demais esse vídeo, manda pro amiguinho, curte e isso realmente me ajuda bastante, beleza, pessoal? Então encontro vocês na próxima.